Eu sou Otávio de Toledo, jornalista, historiador, documentarista. Dediquei boa parte da minha vida investigando a cultura e a tradição dos povos, principalmente de Minas Gerais. Eu e minha equipe trabalhamos meses em cima de livros, relatos, pesquisas e entrevistas para desvendarmos a história e os segredos aqui de Nova Lima. E aqui, em um dos córregos onde brotava o ouro que ajudou a construir Minas Gerais, o Brasil e Nova Lima, a gente começa esse filme. Os primórdios de Nova Lima advêm da descoberta de dois veios auríferos na região que já era conhecida como Sabará, às margens do Rio das Velhas. Essas informações foram obtidas através da carta patente do Conde de Assumar, nomeando Domingos Rodrigues da Fonseca, por volta de 1700. O Domingos Rodrigues pegou alguns homens e veio subindo o Rio das Velhas e descobre ouro ali na região onde fica o Matadouro, na confluência de dois ribeirões, o Ribeirão do Cardoso com o Ribeirão dos Cristais. E como eles descobriram ouro ali, então formou-se o primeiro povoado naquela região. Aí o Domingos Rodrigues da Fonseca Lima, que é considerado o fundador da cidade em 1701. Ele organizou e ele ficou impressionado com a quantidade de ouro que existia aqui. Com um afluxo muito grande de forasteiros de fora, esse arraial virou um foco de violência incomum. Então, o que a colônia portuguesa fez? Primeiro, criou um documento chamado Registro das Minas, em 1702, uma maneira de ordenar um pouco mais, diminuir a violência na região e, principalmente, criou uma maneira de taxar o ouro produzido. Primeiro, eles encontram o ouro de aluvião. Então, é aquele ouro de cata mesmo, que eles vão tirar na bateia. E, mais tarde, por volta de 1720, eles vão encontrar ouro na parte mais norte da cidade, que é onde ficou conhecido como Morro Velho. Essa região ela vai ser mais tarde dividida em datas por famílias com poder aquisitivo que vai comprar essas datas e vai pedir autorização ao governo português. Dentre essas famílias vai surgir a família Freitas, em 1725. Os anos 1700 foram muito importantes para Nova Lima, então Congonhas do Sabará. A partir de 1720, quando a capitania de Minas Gerais foi criada, separada da de São Paulo, a região onde brotava ouro em seus ribeirões cresceu muito. E nós temos muitas provas disso. Uma delas é a construção da igreja Nossa Senhora do Rosário, na segunda metade do século XVIII. Tem ainda o registro de vários profissionais que atuavam na região, o que prova o seu desenvolvimento. Com a queda da extração do ouro, no final do século XVIII, a economia de Nova Lima cai um pouco, mas não para. Fica apenas à espera de seu segundo ciclo econômico. Desta vez, com os ingleses e o ouro retirado das profundezas dessas terras ricas de Nova Lima. Quando os ingleses chegam aqui em Nova Lima, o Padre Freitas já não tem mais condições de explorar a mina, porque ele vai cortando a montanha e quando chega no solo, ainda tem muito ouro, mas ele não tem a técnica para explorar o subsolo. Então ele vende a mina em 1830 para o George Francis Lyon, que era superintendente da mina de Sabará. Ele percebeu o que faltava para extrair ouro na região da Morro Velho era tecnologia. Ele vai vislumbrar, através de maquinário, uma extração mais eficaz de ouro na região. Em 1830, foi fundada a St. John del Rey Mining Company, criada em Londres para descobrir e produzir ouro no Brasil, especificamente para essa finalidade. Ela começou a operar em São João del Rei, mas não teve nenhum sucesso lá.
Em 1834, a empresa comprou todas as minas e todas as propriedades do capitão Lyon. E então eles começaram a formar realmente a estrutura que eles precisavam, tanto para trazer pessoas da Inglaterra para trabalhar aqui, como também a estrutura que eles precisavam para trabalhar a mina. Esses ingleses, eles buscam se fixar em Nova Lima e a partir daí vai sendo desenvolvida uma colônia inglesa em Nova Lima. Engenheiro dessa época que fez praticamente esse negócio tudo foi o George Chalmers, que foi um grande engenheiro, talvez um dos melhores da época dele, sujeito muito tempo à frente. Era uma pessoa que tinha uma capacidade técnica que pouquíssima gente naquela época tinha. Ele era engenheiro civil, mas ele tinha conhecimentos profundos de engenharia mecânica, de engenharia de minas, de engenharia metalúrgica, de eletricidade, de hidráulica. Era um negócio espantoso para aquela época. Um ano depois que ele estava aqui, a mina desabou. Isso trouxe uma suspensão das atividades minerárias em Nova Lima. A ordem vinda de Londres era para o fechamento da mina, desafiando todos os pareceres e orientações dos acionistas e proprietários da São John Delray Company. George Chalmers vai montar uma proposta, um projeto de reabertura dessa mina, através da abertura de uma nova mina, chamada Mina Grande. E através da Mina Grande, ela se emendaria de forma subterrânea com a Mina Velha até conseguir reativar, a Mina Velha. Aí ele trouxe a modernidade, que em 1888, 89, que foi a eletricidade para poder conseguir perfurar essa mina para conseguir baixar. E aí, então, você pode imaginar o que aconteceu com a cidade. Ela foi iluminada com energia elétrica, todos os equipamentos das minas passaram a ser utilizados por energia elétrica e isso deu um desenvolvimento imenso na região. A São João del Rei trabalhou a Morro Velho desde 1834 até 1959. Na década de 1960, quando a empresa de ouro ela passa para o capital nacional, foi feita uma divisão entre a parte que ficaria explorando o ouro e uma parte que exploraria o minério de ferro. A natureza cerca a cidade e produz uma grande quantidade de água, fundamental no abastecimento de vários municípios metropolitanos, inclusive a capital do estado. Seria a água de Nova Lima o novo ouro dos próximos séculos? Nova Lima possui um sistema de unidade de conservação extremamente relevante. Esse mosaico de unidade de conservação nós podemos contar com 2 parques naturais, uma estação ecológica e 4 monumentos naturais. Isso tudo gerido e administrado pelo município. Além disso, no nosso território, nós temos RPPNs particulares, nós temos o Parque Nacional do Gandarela, o Parque Estadual do Rola Moça e também a Estação Ecológica de Fechos. Mesmo com as residências, mesmo com os condomínios, essa parte inteira de fora a fora, ela está quase toda conectada. Precisa de alguns ajustes para a fauna circular nessas áreas, Alguns ajustes que eu acho que são pequenos, que eu acho que a gente consegue fazer, se tiver uma força de vontade. A importância da preservação de áreas naturais na cidade, ela vai de encontro com a manutenção dos serviços ecossistêmicos que essas unidades de conservação geram, como o controle erosivo, a geração de água, a geração de frutos, a possibilidade de interação e interpretação ambiental, de contemplação da natureza e também do envolvimento da sociedade junto a essas áreas. Temos aqui os pontos mais altos, com 1.584 metros de altitude ao nível do mar, e chegamos até a área vazante mínima de 700 metros de altitude. Consequentemente, nessas partes mais altas, nós temos o que a gente chama de mata de campo alto, aquela mata baixinha, também conhecida como cerrado. E nós temos no fundo dos vales a mata de galeria,
que é a conhecida Mata Atlântica. E hoje a grande maioria dela tem Mata Atlântica em vários estágios de regeneração, desde baixo grau de regeneração, médio estado de regeneração e alto grau de regeneração. Nova Lima, além desses monumentos naturais, tem outras unidades protegidas. Por exemplo, tem o Parque Municipal do Rego dos Carrapatos, que é no centro de Nova Lima, na sede, lugar lindo de Mata Atlântica, belíssimo, passa um córrego lá dentro. E o Parque Natural Municipal de Fechos, que fica na região de Jardim Canadá, no qual tem a importância de conectividade com a Estação Ecológica de Fechos, como recarga de lençol freático e também a presença do campo rupestre de Atitude. Como registro da cultura popular em Nova Lima, nós temos o Carnaval, que é a festa popular, nós temos também as duas cavalhadas, nós temos o Congado de Nossa Senhora Aparecida, nós temos também as corporações juninas e também como registro da cultura popular em Nova Lima, que interligam em todas essas que eu falei anteriormente, nós temos as corporações musicais. Corporações musicais, a gente tem a tradicional banda União Operária e também a banda Sagrado Coração de Jesus. Já houveram outras corporações musicais na cidade, como Santa Efigênia, mas hoje a gente está restrito a essas duas corporações. A Corporação Musical União Operária ela foi fundada em 1º de setembro de 1915, num descontentamento do nosso maestro Zé Neri, que era o primeiro pistonista da banda da Morro Velho, onde São João Tolentino era o maestro. Ele criou dentro da banda os músicos e também foi um grande compositor de grandes dobrados que a banda executou no período que ele foi o maestro. A importância da corporação, a importância da banda, ela é muito grande para essa parte musical, não só musical, mas como cultural e social do nosso município. A Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus é a mais antiga da cidade. Ela foi fundada em junho de 1896 por João Tolentino Duarte, que liderava um grupo de jovens apaixonados pela música. A banda viu nascer um dos maiores músicos de Nova Lima, Orozimbo Parreira. Vários presidentes e maestros foram importantíssimos nesta trajetória e a corporação hoje é um grande patrimônio da música de Nova Lima e de Minas Gerais. Uma cidade sem banda de música, ela é uma cidade e um município sem cultura. O festejo, o carnaval, ele conta com aproximadamente 60 blocos de rua por todo o município, em todas as regiões, do Alphaville, Jardim Canadá, Centro Histórico, Honório Bicalho. O carnaval tem como ponto alto o Bloco dos Sujos, que é uma tradição em função dos mineiros da mina de Morro Velho, que em determinadas ocasiões, durante o carnaval, quando eles saíam da mina, eles já saíam sujos e brincavam o seu carnaval ali no domingo pela manhã. Então virou uma tradição do município. O Arraial Novalimense é um evento tradicional que acontece em Nova Lima desde a década de 90. Originalmente acontece no centro da cidade, na região central, onde vários grupos de diversos bairros vinham para poder participar e abrilhantar a festa. E a gente tem um concurso de quadrilhas juninas das corporações aqui de Nova Lima. A gente tem a São Jururu, a gente tem o Pé Roxo e essas corporações juninas, elas convidam também corporações de Belo Horizonte, de Caeté, de Sabará, para participar desse concurso.
Ela tem diversos passos tradicionais, como Grande Roda, Caminho da Cidade. Aqui a gente tem passos da época do primeiro marcador da nossa quadrilha, que a gente fala é o Bem-te-vi voou, é o Giro de Dama. É um espaço bem democrático e que ressalta bem também a cultura popular da festividade junina. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade e que se repitam por muitos e muitos anos. Muito obrigado, Senhor. O congado é uma manifestação de cultura afro-brasileira. Tem indícios de que começou em algumas das praias, ainda na África, e com a vinda de muitos escravos para o Brasil, isso foi uma cultura que se popularizou muito dentro do estado de Minas Gerais, Espírito Santo e o estado de Goiás também. A guarda de Marujo, de Nossa Senhora Aparecida, ela veio para Nova Lima através de José Firmino, que ela foi criada em Santa Maria de Itabira. E depois ela se divide em duas partes, na guarda de Nossa Senhora do Rosário e a guarda de Marujo de Nossa Senhora Aparecida. Então hoje a gente tem a festa de Nossa Senhora do Rosário, que sempre acontece no mês de outubro, e a gente tem um interessante que a gente intercala cada ano. Um ano a festa é feita pela guarda de Nossa Senhora do Rosário, no ano seguinte pela guarda de Marujo de Nossa Senhora Aparecida. A nossa dança é em louvor ao santo daquele dia, santo que está sendo homenageado. E é muito maravilhoso, eu amo. Aguarde tudo para mim, tudo que eu puder fazer para manter ela viva, eu faço. É um elo de amor e de comprometimento. E o que a gente mais preza, o respeito pela nossa cultura e principalmente o respeito pelas obras afro-brasileiras. Nova Lima mantém a tradição das cavalhadas. A primeira começou na segunda metade do século XX. Iniciou, então, em 1957, a cavalhada de São José Operário. Os cavaleiros também que participam, muitos são passados de pai para filho. Os pais já foram cavaleiros, também participavam da cavalhada. Hoje, a cavalhada ela está registrada no Patrimônio Cultural Histórico de Nova Lima. A Cavalhada de São Jorge se originou aqui em Nova Lima em 1975, trazida pelo Benedito Cornélio. Ele era devoto de São Jorge e São Jorge também é o santo protetor dos cavaleiros. Ambas retratam a guerra entre mouros e cristãos. As cavalhadas retratam esse primeiro combate e, posteriormente, a união entre essas guardas, que são as guardas que estão representadas em cada um dos lados dentro da própria cavalhada. No território por eles até então conquistaram. Aí está o exército do... Desde o início do século XVIII, Nova Lima teve vários povoados. Muitos se dispersaram com o fim do ouro de aluvião. Outros se transformaram em importantes distritos de Nova Lima. O distrito de São Sebastião das Águas Claras ganhou este nome porque foi descoberto no dia de São Sebastião e os córregos que permeavam o distrito tinham suas águas muito claras, como tem até hoje. Macacos eram nada mais que os piratas da Estrada Real, que roubavam o ouro de pessoas que estavam levando para pagar impostos e outras coisas. E eles subiram pelo Ribeirão dos Macacos, que a gente conhece atualmente, que deságua em Honório Vicário. Eles subiam pela sua margem até onde a gente conhece hoje como Macacos. Então assim começou o Arraial de Macacos. Macacos era a rota dos bandeirantes para a extração de ouro, né? Para levar o ouro até Ouro Preto e depois desembocar esse ouro para Portugal. Macacos hoje é referência em gastronomia e tudo começou com os primeiros treieiros que começaram a frequentar a região por causa das trilhas. Os primeiros restaurantes que
atenderam esses trieiros que iam a Macacos foi o Dona Dica, que é o mais antigo de todos, e o Bar do Marcinho. Várias pessoas mudaram para Macacos, compraram terrenos em Macacos para montar o seu negócio na área gastronômica. Alguns se adaptaram para a gastronomia internacional, mas a grande parte dos restaurantes se findou na culinária mineira. São Sebastião de Águas Claras hoje, o que atrai em primeiro lugar é ser tão perto de Belo Horizonte. Nós estamos falando de um lugar que está a 20 quilômetros de Belo Horizonte. E tem também a sua gastronomia, que é muito legal. Tem o verde, a natureza. Isso tudo faz com que atrai muitos turistas a irem em Macacos. E ainda em Macacos a gente tem a facilitação do turismo de aventura pelo Ribeirão dos Macacos e seus afluentes. Temos o off-road com 4x4, triciclo, motos, temos a bike, o pessoal do trekking também gosta muito de Macacos, além da Capela de São Sebastião, que tem uma visão cênica muito bonita que facilita aí fotos e outras coisas que os turistas gostam. Nova Lima tem várias construções centenárias. Cada uma conta parte importante de períodos da história da cidade. Hoje se transformaram em museus, casa e centro de cultura, bicame, entre outros. E vale muito a pena conhecê-los. O Centro de Memória da Anglo-Gould Ashanti, ele fica num casarão do século XVIII. Rodeado de uma natureza belíssima e também de pequenos animais silvestres. A casa tem um estilo colonial português, mas também existem outros elementos construtivos que foram com a vinda dos ingleses. Então a gente tem uma arquitetura inglesa também presente no local. O Centro de Memória ele foi criado em 1994 e o espaço ele é muito vinculado com a história de Nova Lima. Então dentro do espaço nós trabalhamos tanto a história da mineração, quanto também a história da cidade de Nova Lima e de outras cidades onde a Anglo-Gould Ashanti atua e já atuou. Após os ingleses adquirirem a mina de Morro Velho, eles edificaram casas para moradia própria do staff, que era o pessoal que comandava a mina, e suas famílias, que vinham de navio e traziam as respectivas famílias. Então eles construíram um bairro, que à época era chamado Quinta dos Ingleses, hoje simplificado para quintas. Essas casas eram estilo anglo-indiano, adaptadas ao clima tropical. Elas têm umas varandas na frente com treliças, as cercas vivas com pingos de ouro, pé direito alto, feita de adobes. A Casa Aristides, ela foi construída também pela mineradora. A princípio era uma casa para abrigar alguns funcionários solteiros. Depois ela passou a ser um empório. Porque lá vendia-se de tudo. E muitos produtos importados. Era a casa mais antiga de comércio em Nova Lima. E hoje, no Aqui e Agora, ela é uma escola de artes e ofício, e também é um lugar de exposição, que tem museu, tem uma galeria de arte, enfim, e está aberta para a população poder entrar, visitar e aprender com os diversos cursos que são oferecidos lá. O bicame foi construído em 1889, projetado pelo inglês George Chalmers, que era superintendente da St. John Del Rey Mining Company. Ele projetou e edificou para trazer a água do Rego Grande até a Morro Velho, o beneficiamento para a lavagem do minério. Com o tempo ele sofreu algumas avarias, aí precisava de um material mais resistente à água e eles foram buscar no navio afundado pelos torpedos alemães
que torpedearam o navio para obrigar o Brasil a entrar na guerra. E eles foram achar esse material resistente lá no fundo do mar. E com estas peças construíram a calha, que está preservada até hoje nesse aqueduto. As construções centenárias contam muito a história de Nova Lima, mas algumas pessoas que nasceram aqui na cidade marcaram definitivamente a política brasileira. Um deles é Marquês de Sapucaí, muito importante na administração de Dom Pedro II. Hoje, ele foi eternizado na avenida por onde passa o samba carioca. Outro personagem importante na história do Brasil que nasceu aqui foi Augusto de Lima. Poeta, escritor, jornalista, ele também foi presidente de Minas Gerais. Todos esses nomes mostram a importância de Nova Lima no cenário político nacional. Honório Bicalho, com seu trecho do Rio das Velhas, há séculos foi referência para os desbravadores. Hoje, a região se transformou no paraíso dos esportes de aventura. Honório Bicalho está situado na região nordeste de Nova Lima, né? Próxima divisa de Rio Acima, com vários atrativos naturais e turísticos, né? É o ponto forte desse distrito, desse bairro. O distrito de Honório Bicalho ele tem uma história ancestral. Primeiro se retoma aos indígenas que faziam uma travessia no que hoje é conhecido como Caminho do Sabarabuçu. Essa mesma picada passa pela beira do Rio das Velhas. O Rio das Velhas que remonta à segunda parte da história de Honório Bicalho, que é quando os bandeirantes subiram o Rio das Velhas, descobriram ouro em suas margens, em seus afluentes, e se estabeleceram em Honório Bicalho. Em Honório Bicalho nós temos o Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, é uma das grandes atrações culturais religiosas de Honório Bicalho. Tem um cruzeiro que tem uma vista belíssima de toda a extensão do bairro. Nós temos hoje, inclusive, alguns sítios arqueológicos, como a Igreja de Pedra do Padre Pequeno, que fica dentro do Parque Nacional Serra da Gandarela. É um sítio arqueológico muito grande. Diziam ser de um padre. A gente conhece a lenda do Padre Pequeno, que seria o administrador dessa primeira lavra de ouro, ali pelos anos de 1700. Honório Bicalho hoje reúne trilhas, parques, cachoeiras, e hoje nós temos circuitos prontos, locais que a gente chega com facilidade, por exemplo, na Cachoeira das 27 Voltas, que é uma cachoeira monumental. A Cachoeira das 27 Voltas é um dos maiores postais, podemos dizer assim, de Honório Bicalho. Ela recebe, durante a semana, mais de 2.000 turistas que visam conhecer por lá, seja caminhando, seja com bicicleta. Cachoeira da Grota também, que fica no mesmo parque. A Lagoa e os Poços da Mata do Cambibé. Temos a Cachoeira do Azulão, temos o açude, temos o trecho da Estrada Real, que é muito visitado. Então é algo que nos motiva a preservar cada vez mais essa nossa história. Um dos pontos que mais contam a história de Nova Lima é a Praça Bernardino de Lima. Aqui aconteceram fatos expressivos para a cidade e para Minas Gerais. Grandes encontros culturais, lutas sociais, decisões políticas. E as marcas do tempo estão pelos 4 cantos da praça. A matriz de Nossa Senhora do Pilar, primeiro foi uma igreja construída de taipa, pelos bandeirantes portugueses, não os sertanistas paulistas. E ela começou de taipa e depois foi edificada em estilo barroco. E esse estilo permaneceu até 1908, quando ela então foi derrubada, demolida, para dar lugar à nova edificação que temos até hoje. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, aqui em Nova Lima,
abriga algumas das obras mais geniais do mestre Aleijadinho. Porém, essa história não começou aqui, mas aqui na fazenda da Jaguara, em Matozinhos. Na segunda metade do século XVIII, o português Antônio Guimarães resolveu confessar à coroa portuguesa que tinha ficado rico por conta de sonegação de impostos. Ele acabou sendo perdoado mediante algumas contrapartidas sociais, econômicas e religiosas. Entre elas, a construção de uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. E para mostrar todo o seu arrependimento, ele contratou o maior mestre entalhador das Minas Gerais, Aleijadinho. Em 1910, o Jorge Chalmers, que era o diretor da empresa, havia adquirido a fazenda Jaguara. Essa fazenda Jaguara pertencia à família de Santos Dumont. Ele vê que lá existia uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Sendo anglicano, ele doa os altares, que são católicos, para a matriz de Nossa Senhora do Pilar. E foi com muita dificuldade que essas peças foram trazidas para cá. Quem executou esse complexo trabalho de transporte das obras, salvando essa preciosidade do barroco, foi o coronel Antônio Magalhães, que além do transporte, se encarregou de todas as adaptações necessárias para que as peças fossem inseridas na matriz de Nova Lima. Ele é considerado um dos maiores benfeitores da igreja e da religiosidade da cidade. Os especialistas afirmam que este trabalho de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, tenha sido o mais maduro tecnicamente do artista. De uma perícia e detalhamento incríveis. Podemos ver isso no altar-mor, nos altares laterais, no altar da sacristia, nos púlpitos, no coro e também no brasão do arco cruzeiro. Ela foi enriquecendo e hoje é preservada e tombada pelo patrimônio e pelo IEFA, porque ela mantém em seu seio altares valiosíssimos e que devem ser conservados porque foram feitos pelo Aleijadinho. Outra construção importante aqui da praça é essa suntuosa casa de espetáculos. O Teatro Municipal de Nova Lima, Manuel Franzen de Lima, foi construído em 1943. A importância deste teatro é que ele foi projetado pelo consagrado arquiteto Rafael Berti. Ele trabalhou estilo Art Deco, ele trouxe o estilo Art Deco para Nova Lima. É um teatro enorme, é um templo sagrado. Eles são 3 pavimentos, tem a plateia, tem o camarote, tem o balcão, tem fosso. É um teatro muito importante. Eu falo que ele é o cordão umbilical da cidade de Nova Lima, né? Em função dessa edificação é que surgiu o maior conjunto Art Deco de Minas, da Rua Santa Cruz até a Praça Bernardino de Lima. Os pedreiros responsáveis pela construção do teatro aprenderam a técnica do Art Deco com o arquiteto Rafael Berti. Logo em seguida, foram contratados pelas famílias mais ricas da cidade para construir ou reformar suas casas. Estilo Art Deco é um estilo internacional. A origem do Art Deco é francesa, o próprio nome, e ele tem uma ligação muito grande com o processo de modernização das tecnologias voltadas para a construção civil no início do século XX. Elas são obras de arte retas. Veio substituir a arte Nouveau, que era uma arte cheia de voltas, né? Há uma necessidade de limpeza dessa fachada, os elementos são mais lineares, há uma necessidade também de verticalizar e dar um ar futurista para os monumentos.
Então o pessoal começou a construir e eles começaram a modificar suas casas. O Teatro Municipal é uma obra-prima da arquitetura Art Deco. E além do Teatro Municipal, ela tinha mais 2 cinemas, o Cine Ouro e o Cineminha. Todos esses 2 edifícios são edifícios Art Deco. Então eu acho que esse movimento é decorrente dessa modificação do mundo, né? Que houve, veio parar aqui também. Nova Lima era muito ligada com a Europa. Nós tínhamos franceses, nós tínhamos espanhóis, nós tínhamos italianos, nós tínhamos libaneses, nós tínhamos... O mundo todo estava aqui dentro. Aqui em Nova Lima nasce e passa boa parte da água que abastece a grande BH. A Copasa, Companhia de Abastecimento e Saneamento de Minas Gerais, tem várias captações na cidade. Elas ficam em Bela Fama, Mutuca, Fechos e pouca gente sabe, mas São Sebastião das Águas Claras, Macacos, também contribui com este complexo sistema. Eu diria que Nova Lima tem na água o seu principal atributo, o seu principal recurso natural. Nova Lima é um produtor de água. Grande parte do abastecimento da região metropolitana e da capital depende das nascentes e do sistema de captação da cidade. Inclusive, podemos citar a importância do sistema de Bela Fama, que, segundo os dados, 70% do abastecimento da capital depende desse sistema que acontece a fio d'água no Rio das Velhas. A Estação Ecológica de Fechos, ela abastece a estação de tratamento de água do Morro Redondo, que fica ali no alto do Belvedere. Quando você pega toda a parte sul de Belo Horizonte, ela é abastecida com uma água de qualidade especial. Praticamente não precisa de tratamento. E Fechos só existe porque está numa mata de galeria, que mais uma vez é abastecida pela Serra do Rola Moça. O Parque Estadual da Serra do Rola Moça, ele está situado na região norte de Nova Lima. A área que mais atinge, vamos dizer, que abrange, né, o município de Nova Lima, é a área do Mutuca. O Vale do Mutuca, ele se localiza próximo da divisa de Belo Horizonte com Nova Lima. Ele se inicia dentro do Parque do Rola Moça, passa por baixo da 040, onde tem o viaduto da Mutuca, que leva o nome do Córrego do Mutuca. Ele conecta a bacia do Paraupeba com a bacia do Velhas. É uma das grandes importâncias do Vale do Mutuca. Nova Lima ela é rodeada de unidades de conservação com variados graus de proteção, que é o que torna o município o maior IDH do Brasil, né? Um dos fatores que dá essa qualidade de vida a Nova Lima são essas áreas preservadas, né? Com tanta área verde e qualidade de vida, Nova Lima se transformou no paraíso dos esportes de aventura. Nova Lima se destacou em 94, quando teve o início do Iron Bike, que ia da Serra do Curral em Nova Lima a Ouro Preto. E aí as pessoas começaram a vir para Nova Lima, que pratica esporte de aventura, empresas, lojas e atletas, pelas trilhas, pelas montanhas, pelas cachoeiras e oportunidade que a cidade oferece. Nova Lima, pela característica geográfica do município, pelo que a gente tem de Mata Atlântica aqui, né, pelo bioma que a gente tem aqui, é um dos lugares mais atrativos do mundo para isso, né? Então, acho que é importantíssimo a gente ter essa parte bem estudada, tudo feito com bom senso. Que além da preservação do meio ambiente ali, da fauna, da flora local, você tem ali um lugar com várias trilhas, que as pessoas podem caminhar, sair do centro da cidade ali, em 5 minutos você está no meio de uma mata, fazendo uma trilha de bike, andando. Nova Lima é uma referência nos esportes de aventuras, né? Não só no mountain bike, no trek, que são esportes assim, já bastante enraizados, né? Nós temos as melhores trilhas do Brasil para a prática do esporte, mas tem vários outros esportes que acontecem no nosso município. Por exemplo, tem o voo livre,
tem wakeboard, tem vela, tem vários esportes náuticos. Nova Lima destacou nas trilhas a partir de 2000, quando veio o projeto Trilhas na Serra da Calçada, o Fred Lana e o Christian teve esse projeto de construir trilhas sustentáveis. O decreto de tombamento das trilhas de Nova Lima, ele conta com 387 quilômetros de trilhas tombadas. E todas essas trilhas passam por muita Mata Atlântica, passam por muito campo rupestre, por uma parte pequena de cerrado. E essas trilhas, elas se estendem fora de Nova Lima também. E a gente está num berço, numa mina aqui, com água, com montanha, com a serra, que a gente tem de melhor aqui para esse tipo de desenvolvimento. E acho que a prática do turismo ecológico, turismo na natureza, é um grande atrativo. A religiosidade de Nova Lima não fica restrita à matriz. Outras 3 igrejas também são importantes, nem todas católicas, mas aqui nesse filme elas ficarão juntas. E vamos contar ainda a história de um segredo guardado a 7 chaves. A Igreja Nossa Senhora do Bonfim foi a primeira edificação religiosa do município. Como Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, fundador de Nova Lima, era devoto de Nossa Senhora do Bonfim, ele então edifica a primeira capela do município em homenagem ao seu santo de devoção. O antigo altar, que era da matriz, construído pela Rainha Maria I, ele veio para a Igreja do Bonfim. Ele também, no estilo barroco, tem o altar, tem o restábulo e tem os altares laterais também. Ele não tem púlpito. A igreja anglicana aqui em Nova Lima, que é uma preciosidade. Ela foi construída nas normas da Inglaterra. Foi construída de acordo com as leis que a rainha instituiu. E o formato, a planta, tudo foi enviado da Inglaterra. E quem construiu foi George Chalmers. Ele doou um vitral muito bonito que hoje está lá perfeito. Foi ele que construiu, ele desenhou e ele fez questão absoluta que a igreja fosse construída com material das terras de Nova Lima. O cascalho que eles moeram para fazer revestimento da igreja do lado de fora, Rio das Velhas. O madeirame, tudo tirado daqui. A única exceção que ele fez foi o teto, que é todo de pendurrica, e a porta de entrada, que é toda de pendurrica, para dar um efeito, né, um contraste. A Igreja do Rosário começou em 1725. Porém, a escassez de documento não há como precisar muito quanto tempo que ela levou. Dizem que levou até 100 anos para ficar pronta. Porque os escravos só podiam dedicar um dia por semana para a construção, porque eles trabalhavam 6 dias na mina e no dia de folga deles da mina, eles iam construir a igreja em honra a Nossa Senhora do Rosário. Ela fica no alto de uma colina e ela é vista de vários pontos da nossa cidade, ao contrário da matriz que está na parte mais baixa. As paredes são extremamente grossas. É a única igreja de Minas que você tem acesso ao púlpito por dentro da parede. Algumas curiosidades sobre essa igreja. Lá há uma arca-cofre talhada na madeira e Mandados dos Pretos de Nossa Senhora do Rosário, 1774. O mais interessante é que ela tem 7 fechaduras. E na época, 7, que eram chamados 7 mordomos, cada um tinha a chave para abrir os donativos. Daí vem a origem, em Minas, segredo guardado a 7 chaves. A Igreja do Rosário é a prova concreta do trabalho e da competência do povo africano aqui em Nova Lima. Mas muitas vezes ele é esquecido nas narrativas.
Fica aqui então a nossa homenagem e o nosso agradecimento a quem, com muita luta, trabalho e às vezes com a própria vida, ajudou a construir a história de Nova Lima, de Minas e do Brasil. Os doces mais tradicionais de Nova Lima têm suas origens na Inglaterra e em uma visita de Dom Pedro II à cidade. A queca é um bolo inglês feito com frutas cristalizadas, castanhas e finalizada com conhaque. Foi as inglesas que trouxeram para Nova Lima. Elas faziam sempre no Natal, eles não falavam queca, eles falavam Christmas cake. Só que a gente não entendia como falava cake. Aí nós simplificamos e ficou queca. Esse bolo é um bolo que é feito na primeira semana de dezembro, preparando para o advento de Cristo, para a vinda de Cristo, que é no Natal. O aumento do turismo na cidade, nós sentimos a necessidade de fazer esse bolo o ano inteiro. A lamparina é um doce que ele foi criado para homenagear Dom Pedro, o imperador, quando ele esteve em Nova Lima para visitar as minas do Morro Velho. É um doce de coco com creme de ovos assado na massa folhada e ele é considerado como patrimônio de Nova Lima. E esse doce foi preparado por uma francesa que, ao fazer o doce, percebeu os óleos que o doce continha. Se tem óleo, tem a possibilidade de fogo. Então ela colocou um pavio, esse pavio embebeu desses óleos e na hora de servir o jantar para Dom Pedro, ela acendeu esse doce, trocando a luz de lamparina que existia na época. Dizem que ela tinha por hábito fazer esse doce e entregava aceso para que o cliente levasse para o quarto, como uma forma de iluminar o ambiente. O Dom Pedro II, ele fez uma viagem em Minas Gerais, o Dom Pedro II, com a Dona Teresa Cristina, e eles vieram para Nova Lima. Ficaram hospedados na Casa Grande e, inclusive, a varanda da Casa Grande foi feita para receber o casal imperial. Foi muito boa a visita dele. Ele visitou as áreas importantes da companhia, inclusive o Hospital do Morro Velho. E os dois também desceram a mina. Não era usual mulher descer na mina, né? Eles tinham uma lenda que não podia descer ninguém de saia na mina e tal. Mas a Dona Teresa Cristina, ela foi na mina, foi lá embaixo também. Aqui em Nova Lima também é possível descer e subir ladeiras em zigue-zague. Nós temos em Nova Lima 2 arruamentos, que são chamados popularmente de zigue-zague, porque tem um formato exatamente de zigue-zague. São subidas íngremes, na época como eles eram caminhos de terra, era necessário que muares ou mesmo as pessoas para subir escorregassem em períodos principalmente chuvosos. O zigue-zague grande, ele liga a parte baixa da cidade, né, ali a região do Bonfim, até a parte alta. O interessante é que ele tem um estilo de pé de mulher, que são pedras catadas no rio, calçadas em estilo seco, e tem escadas laterais para transeuntes. E o zigue-zague pequeno foi feito para dar um caminho melhor para as crianças que, da parte alta do outro lado, iam para a escola quando fizeram a Escola Municipal Emília de Lima.
Outra paixão do novalimense é o zigue-zague acrobático que acontece nos dribles aqui no estádio Castor Cifuentes, também conhecido como Alçapão do Bonfim, onde joga o Vila Nova, um dos clubes mais antigos de Minas. Os ingleses, eles falam que eles fundaram o futebol, né? Criaram o futebol, descobriram. Então eles vieram aqui para Nova Lima, eles tinham um time que era só deles, mas eles não tinham adversário. Então eles sentiram necessidade de criar um outro time para disputar com eles. Aí criaram o Vila Nova, que foi em 28 de junho de 1908. Antigamente a charanga passava pela manhã no bairro Bonfim, fazendo a convocação, tocando, e o pessoal já saía dançando e enfim, final da tarde, todos no Alçapão do Bonfim para ver o Vila Nova jogar. Leão do Bonfim. Bonfim é um dos bairros mais tradicionais da cidade de Nova Lima, é onde está instalado o Alçapão. O Vila representa muito para Nova Lima em todos os sentidos. Em 1951, o presidente do Vila, Cécio Jones, ele era o superintendente da Morro Velho. Ele dizia que quando o Vila Nova estava bem no campeonato, o índice de criminalidade em Nova Lima caía e a produção da Morro Velho crescia. Você vê como é que é importante, a importância do Vila Nova. Então os clubes, quando vinham aqui, sabiam que era pesado, porque a torcida jogava junto, então a pressão era grande, desde a entrada de Nova Lima, durante o jogo e a saída. Era muito complicado para os adversários. Então criou-se aí também uma lenda, né, do Alçapão do Bonfim, que ali, para ganhar do Vila Nova ali dentro, era pesado. Ele chuta cruzado e faz Vila Nova 2-0. Agora chegamos ao bairro Jardim Canadá, que foi lançado em 1950, mas inicialmente não foi para frente por conta da falta de infraestrutura e da distância para BH. Mas, a partir de 1980, ganhou muitos moradores e empresas, principalmente cervejarias. E por conta da facilidade de escoamento pela BR-040, hoje é uma potência da economia de Nova Lima. Um bairro que foi projetado na sua totalidade quase plano, com ruas largas, mas ele iniciou mesmo sua ocupação em 1980, de algumas famílias que vieram de lugares mais afastados. E essas famílias vieram por magiar a 040, então muitos eram caminhoneiros. Então o Jardim Canadá, depois dessa ocupação, né, lá de 80 para cá, ele começou a ser um pouco mais alvo de algumas empresas. Por quê? Belo Horizonte acabava sendo muito próximo do bairro e essa via de acesso direta, tendo a 040 ligando o bairro e BH, então foi formado o bairro aí para essas empresas e moradores também. O Jardim Canadá é um importante vetor de industrialização e comércio, indústria sem chaminé para o município, uma vez que temos lá mais de 1000 empresas gerando empregos e renda para o município. Temos mineradoras em volta que movimenta muito também, é a parte econômica de Nova Lima. Atualmente no Jardim Canadá a gente tem muitas indústrias, uma gastronomia forte, um lugar de muitos eventos que geram muitos empregos e uma concentração grande de pessoas naquela região. Nova Lima tinha muita gente que fabricava cerveja em casa, né? Nos condomínios, principalmente na cidade também. E um dia eu tive a ideia, falei, pô, vamos tentar fazer dessa coisa profissional. Nova Lima se despontou na produção de cerveja artesanal há aproximadamente 20 anos atrás, quando se instalaram ali no Jardim Canadá, em Nova Lima, as primeiras craft beers, as primeiras fábricas de cerveja artesanal, na época Krug e Albanos. De 20 anos para cá, essa região ela se transformou num polo cervejeiro, chegando a ranquear ali entre 2016 e 2017 como a cidade com o maior número de cervejas artesanais do Brasil. A criação do polo cervejeiro, né, e o fomento dele é muito importante na parte cultural também, porque traz restaurantes, gastronomia, e isso são coisas que as pessoas querem ter experiências de harmonizar. E isso é muito importante, porque traz para Nova Lima o turista que está disposto a ter experiência e gastar, e isso vai ajudar muito na parte social aqui de Nova Lima também.
Vamos saber agora por que Nova Lima foi escolhida a melhor cidade mineira para se viver, sendo também o município com maior renda per capita do país, segundo o imposto de renda. A ocupação efetiva do Vila da Serra, ela se deu a partir de 2006, com um empreendimento do Sr. Lodge, que era um visionário da região, e fez um empreendimento com o edifício Atlanta e vários outros empreendimentos, dando construção a empreendimentos verticais. Aí que nasceram vários prédios e a população de Belo Horizonte migrou para a região do Vila da Serra. Então não só essa população veio para o Vila da Serra, como também o comércio foi implementado. Bem interessante notar que esse comércio é um comércio de alto padrão e virou um polo gastronômico, o que realmente atrai a atenção dessas pessoas. A região do Vila da Serra, ela é composta por cerca de 6.500 empresas, dentre micro, pequenas, MEIs e grandes empresas, tendo uma grande importância para a cidade de Nova Lima. O Vila da Serra acabou virando um bairro extremamente charmoso, onde a Avenida Oscar Niemeyer passou a ser uma rota turística, uma rota de charme, uma rota de inovação. Quando a gente fala em inovação, é só a gente pensar também no símbolo do Vila da Serra, que é a Torre Alta Vista, que é linda. O outro símbolo, ícone de inovação, é o prédio Concórdia. Hoje, Nova Lima é uma das melhores cidades para se morar no Brasil. E o Vila da Serra sendo um dos melhores bairros hoje para se residir no Brasil. Depois de quase um ano de gravações e pesquisas, a gente pode afirmar que Nova Lima mostra o que há de melhor no Brasil. A mistura respeitosa e harmoniosa de culturas. No começo, eram homens e mulheres que lutavam pelo ouro e escolheram essas montanhas para a sua nova casa. Em seguida, a tecnologia e a energia elétrica trouxeram à luz o ouro que estava escondido nas entranhas da terra. Tudo isso coordenado por ingleses, mas executado por africanos e outros povos tão importantes para a cultura da região. Em seguida, o minério virou ouro por aqui. Os ciclos econômicos continuaram minando, como a água de qualidade que leva vida a boa parte da grande BH. E assim, depois de mais de 300 anos, podemos afirmar que Nova Lima soube receber o novo respeitando o passado, para que fosse priorizado o objetivo máximo da existência humana: criar a melhor qualidade de vida possível para a sua gente e os visitantes. E isso Nova Lima conseguiu.